armou emboscada a fim de pegar o povo de Israel de surpresa. E a Bíblia diz que eles se alojaram em determinado lugar, esperando no momento certo para poder atacar Israel. Só que em Israel, irmão, havia um homem que não era um homem comum, era um profeta de Deus, chamado Eliseu. Eliseu era um homem de oração, era um profeta que representava o próprio Deus na terra. Então, Deus revelou para o profeta Eliseu e mandou mensagem para o rei Jorão, que é o rei de Israel, dizendo para ele assim: olha, guarda de passar em tal lugar, porque Ben-Hadad armou emboscada para poder pegarmos desprevenidos, de surpresa. E a Bíblia diz, se você ler, a Bíblia diz que não foi nenhuma, nem duas, e nem três vezes, foi várias vezes Deus usou o profeta Eliseu para alertar o rei, para que o povo não fosse pego de surpresa. Então a Bíblia diz que Eliseu falando, alertando ao rei, o rei então, irmão, ele fez aquilo que o profeta havia lhe dito. Ele tomou cuidado para não passar em determinado lugar, e com isso Ben-Hadad, ele foi frustrado com o seu plano em pegar o povo de surpresa, e ele ficou preocupado, encucado com que os seus planos estavam sendo frustrados. Então ele reuniu todos os seus servos, inquiriu dos seus servos alguém que porventura estava ali falando para o rei Jorão os seus segredos. Então ele inquiriu se haveria ali porventura alguém que estava traindo a confiança do rei. A Bíblia diz que alguém se levantou e disse: não, rei, aqui não tem ninguém, como se diz aquela palavra, leva e traz. Não, aqui não tem ninguém que leva e traz. Aqui não tem ninguém que está falando o seu segredo para o rei Jorão, não. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que lá tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que você pensa, tudo que você projeta contra o povo de Israel dentro do seu aposento, Deus revela para ele e ele faz saber ao rei. Então seus planos frustrado. Ben-Hadad então ficou furioso, reuniu um grande exército, procurou saber aonde estava o profeta Eliseu e mandou até ir na cidade de Dotã, aonde Eliseu estava, a fim de capturar Eliseu. Quando a Bíblia diz que ele levantou um grande exército e foi de noite, a Bíblia diz que quando chegou lá na casa de Eliseu, cercaram a casa de Eliseu de noite. E quando pela manhã, de madrugada, o servo de Eliseu acorda e sai para fora, ele avista um grande exército do lado de fora, esperando para atacar Eliseu. A Bíblia diz então que quando o servo olhou, viu aquela grande multidão, ele assustou, entrou para dentro e então ele disse: ai meu Senhor, e agora? O que vamos fazer? O que faremos nós? Lá fora nós estamos cercados pelos assírios, tudo cercado. Então Eliseu chamou o moço, o seu servo, e disse, e orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, ele pede ao Senhor que abre a visão espiritual do seu servo. E quando a visão espiritual do seu servo se abre, aqui no capítulo de número 6, a partir do versículo 8, quando a visão abre, ele pôde contemplar que ao redor de Eliseu, que ao redor do acampamento aonde eles estavam, havia carros e cavalos de fogo
que estava fazendo a guarda do profeta Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não servimos um Deus, irmão. Nós não servimos um Deus banana. Nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Quando a Bíblia diz então que os olhos daquele moço foi aberto, ele pôde contemplar aquela maravilha de visão e percebeu que o exército de Deus estava ali com o profeta Eliseu. A Bíblia diz aqui no capítulo de número 6, se você estiver com a sua Bíblia